as coisas pelo seu poder, pudesse deixar o seu trono para morrer por um miserável como eu. Então nós temos que lembrar desse amor. Esta é a melhor e única explicação do que é amor, no sentido mais elevado da definição. A morte de Cristo no Calvário. Então, quando você chega em Lucas capítulo 23, a partir do versículo 34, você vai ver que ali começa as orações do Senhor. Então, o que não só Zugib, mas outros que também fizeram essa autópsia, porém a de Zugib é a mais importante, até onde eu consegui ver, pelo tempo que ele gastou, pelas minúcias, pelos detalhes, pelas explicações, pelas conclusões. Interessante que, com muita humildade e dor no seu coração, ele chega a dizer: eu estou dando agora a autópsia da morte. Agora eu entendo por que ele. Então, meus irmãos e irmãs, quero que você veja isso. Quando ele vai orar, segundo esses especialistas, humanamente falando, nenhum preso poderia, na condição do nosso Senhor, falar o que ele falou e fez o que ele fez. Eu quero que você leia Lucas capítulo 23, a partir do versículo, apenas o versículo 34. Se vocês não se importarem, podemos ler até o 36. Lucas capítulo 23, versículos 34 a 36, só para a gente ter uma visão do cenário. Contudo, olha a palavra, dizia. Essa palavra não pode ser menosprezada. Eu até digo para vocês, essa palavra, ela constitui a força desse versículo. Ela constitui a natureza desse versículo. Dizia, das versões mais próximas do texto grego, por exemplo, a Bíblia de Roterdã, ele coloca assim: e ele continuava repetidas vezes dizendo. Então ele não disse só uma vez: Pai, perdoa-lhes. Será que ele dizia? Que soa como estivesse dizendo agora para mim. O que ele dizia? Ele dizia: Pai, perdoa-lhes, 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 perdoa-lhes. E por que ele começa com essa oração? Perdoa-lhes por tudo que o Senhor fez. E hoje está se comemorando a Páscoa. E eles não sabem porque Jesus Cristo encarnou há 2000 anos atrás. Eles não sabem tudo que Jesus Cristo fez para lhes dar uma vida eterna. Perdoa-lhes por eles estarem querendo ganhar essa vida mundana. Perdoa-lhes porque eles procuram vencer o mundo, mas não reconhecem o reino de Deus. Perdoe-os porque eles acreditam nas coisas mundanas e não sabem o que significa a vida espiritual, a vida em Cristo. Cristo veio para que nós vivamos nele, que ele viva na gente. E a gente prefere viver no mundo, tratando do eu, das vontades carnais, de querer ser beneficiado com as coisas que possam ter no mundo, e não sendo um escravo daquele que nos amou infinitamente mais e nos ama, Jesus Cristo, a Trindade. A mesma coisa que uma pessoa trocasse toda a riqueza do universo por uma riqueza momentânea no mundo. Isso é muito triste, senhores. Perdoe pela ignorância espiritual. Perdoe-os. Eu, sinceramente, irmãos, me atrevo a dizer para vocês, embora eu nunca tinha olhado por esse lado,
Mas para mim, a única razão porque ele começa com essa oração, porque se ele não orasse pedindo perdão, porque Deus nunca deixou de ouvir o seu filho, o Pai nunca deixou de ouvir o seu filho. Quando você olha, em especial o Evangelho de João, quantas vezes ele se referia a Deus como Pai, e esse é o ponto mais importante para ele, Pai. Porque Pai tem a sua identidade, Pai é a sua filiação, Pai é a sua comunhão, Pai é a sua vida. O Pai era o seu tudo. Então, quando aqui na cruz, mesmo sendo dilacerado, injustamente crucificado, carregando todos os nossos pecados, Satanás parecia que estava triunfando. Tanta injustiça, tanto mal, tanta crueldade, tanta perversidade contra o autor da vida. E o que fizeram com ele lá? E a gente olha para aquela coisa natural que aconteceu, aquela cruz real, aquela pregar o corpo de Cristo naquela cruz, bater em Cristo, cuspir em Cristo. Isso foi real. Eu vou dizer para os senhores, espiritualmente nós estamos fazendo pior agora. Comemorar uma Páscoa sem ter noção do que nós estamos comemorando. Ultrajá-lo como ele foi ultrajado naquela cruz. Só que nós, com uma visão natural, olhamos aquela cruz e falamos, coitado, hoje espiritualmente, para ele próprio nós fazemos muito pior. Por isso que eu falei e peço para Deus perdoar aqueles que ainda não encontraram no Senhor o refúgio da vida eterna. E é mais do que perdoar, é abrir o coração para que receba o Espírito Santo e tenha um novo nascimento. Não é perdoar no sentido de não ter consequência. Porque a consequência daquele que não recebe Cristo, não recebe o Espírito Santo, é a morte no inferno, eternamente. A alma no inferno. Por isso que eu fico triste, que eu queria que as pessoas percebessem a oportunidade, o melhor amor, e compreendessem e vivessem a vida espiritual, sendo guiado pelo Espírito Santo e não por valores do mundo. E é muito difícil ver pessoas amadas aqui no plano horizontal, não dão o menor entendimento, não dão o menor aceno de compreensão sobre o novo nascimento, sobre a vida espiritual. E testemunho aqui dos meus próprios filhos. Não tem dor maior. Por isso que nessa data o que eu quero é ficar sozinho orando por eles, que não têm compreensão da vida espiritual, se arrogam e nos julgar, nos caluniar, como foi feito com Cristo, e não entendem que estão sendo utilizados para magoar os santos. E isso é muito triste. Aquele que não conheceu o pecado, mas ele se colocou na condição de julgado no nosso lugar. Pense bem, irmãos. Ele começa com essa palavra, mas eu vou dizer isso depois. Aí você vê que o povo estava ali, versículo 35, tudo observado. Aliás, volte-me o versículo 34. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, Senhores, nós não sabemos o que fazemos. E se nós não tivermos o novo nascimento, além de não saber o que fazemos, vamos parar no inferno. Eu não posso achar que está tudo bem. Eu não posso entender ou aceitar
uma comemoração de Páscoa sem alertar sobre as consequências de uma vida humana sem ter a vida sobrenatural. E é o que estou fazendo aqui. Das vezes